Deputada, esta lei nós aguardámos muito tempo por ela. E aguardámos muito tempo num contexto em que toda a atividade artística tem tido cada vez menos financiamento e em que há uma cegueira dos governos para compreender o que a criação artística é do ponto de vista da criação de valor muito para lá dela. E por existir essa incompreensão, temos um setor que é responsável pela criação de imensa riqueza e que na realidade não recebe ele quase nada dessa riqueza, aliás não recebe nada. E é neste contexto que se discute uma lei destas. É numa altura em que não há qualquer investimento público, em que não há mecanismos para que o valor criado pelo setor artístico, de criação artística, possa ser aproveitado também por aqueles que são os agentes da criação desse valor, que discutimos uma atualização da lei da cópia privada que pretende que na cadeia de valor haja alguma distribuição, uma distribuição um pouco mais equitativa desses valores. Estamos muito longe do que precisamos. Este não é, aliás, um mecanismo para resolver o problema, é um mecanismo que é agora aqui apresentado. Lamentamos que seja apresentado tanto tempo depois de estar pronto. Porque nós sabemos que estava pronto há muito tempo, a senhora deputada era ministra e ele não entrou aqui, lamentamos. Lamentamos até que a sua apresentação pública tenha sido já numa altura de pré-campanha eleitoral, lamentamos também isso e é pena que assim tenha sido. Mas mesmo que tenha sido assim, assinalamos naturalmente as convergências, assinalamos e assinalamos com todo o gosto. Assinalamos que a remuneração por direitos de autor passa a ser equivalente à remuneração pelo trabalho quando estão em causa penhoras. E sabemos também como temos sofrido tanto, até por atuações injustas da administração fiscal que não estão resolvidas e que têm retirado a capacidade de sobrevivência básica a tantos autores. Seria bom também que isso tivesse sido tratado e não foi, senhora Ministra. A senhora deputada, quando foi dizer a Ministra, podia ter tratado. Aliás, mantém-se o problema. Pode ser que o atual Governo o queira resolver. Temos também que dizer que acompanhamos a ideia de que os direitos de autor, por um contrato, um autor não pode ser, ou um artista ou um executante, obrigado a renunciar aos seus direitos. Mas lembro quando debatemos aqui os contratos de trabalho, toda a oposição teve de se unir contra o Partido Socialista para que nos contratos de trabalho se dissesse que havia gestão coletiva dos direitos de autor e que cada trabalhador, cada ator numa telenovela, cada músico numa indústria não fosse obrigado, quando assinava o contrato, a prescindir dessa capacidade de gestão de direitos de autor. E, portanto, assinalamos as convergências, mas não podemos também de assinalar a estranheza dos tempos em que discutimos. E depois, se assinalamos as convergências, também devemos assinalar aquilo que achamos que são as falhas desta lei. E esta lei, é certa, foi feita com grande participação das associações, das cooperativas que representam os autores, os artistas e os executantes, que representam a gestão do direito de autor e do direito conexo, e saudamos a sua presença hoje aqui, mas esqueceu muitos outros autores, porque o universo dos autores é lato e há novas formas de encarar o direito de autor. Lembro, por exemplo, os autores que optam por ter licenças de Creative Commons, ou mesmo os autores que optam por pôr imediatamente em domínio público a sua criação. E era importante ter falado com as pessoas que assim trabalham, que assim optam trabalhar. Mas nós temos o problema de os autores em Portugal que optarem por, algumas vezes, quererem que a sua licença seja de Creative Commons ou mesmo de domínio público imediato. E noutras vezes, que não têm os direitos de autor, termino já, Sr. Presidente, não serem sequer representados por nenhuma entidade de gestão de direitos de autor. E isso devia ter sido abordado nesta lei. Devia também ter sido abordado o problema das DRMs que impedem a cópia privada. Porque estamos a fazer uma lei para remunerar a cópia privada, quando a lei que existe impede, na realidade, os mecanismos que o próprio direito de autor e direito conexo prevê para que a DRM possa ser ultrapassada e possa haver cópia privada, esses mecanismos nunca foram implementados. E, portanto, de facto, as pessoas estão a pagar cópia privada a que não têm acesso. Há depois outras preocupações que foram aqui expressas e que nós também temos, nomeadamente, termino já, é um último ponto, nomeadamente relativa à isenção dos profissionais desta taxa sobre a cópia privada. Se este projeto de lei passar, naturalmente, em especialidade, teremos propostas para fazer e vamos construtivamente trabalhar nesta lei.